Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz da presença de todos aqui, pela iniciativa dessa família em estar aqui apresentando essa criança. O texto central da nossa igreja aqui é o texto de Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante, onde se fala da importância de se preservar, de se conservar as tradições da família. E a família é uma instituição criada por Deus. É a célula máter da sociedade. É impossível construir uma sociedade com base no homossexualismo, vocês concordam? Né? Somente a união de célula masculina e feminina pode construir a família. Então nós cristãos, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, vemos que a família deve ser preservada. Você já notou que hoje, nos ambientes, principalmente do entretenimento, mercado editorial, é um verdadeiro bombardeio à família. Vemos até projetos de lei aí para se criar polifamílias, né? Polifamílias onde existem lá 3 homens, 2 mulheres, até animais são inseridos dentro do protótipo de família dessa família da nova era. Então tudo isso a Igreja de Cristo, a Palavra de Deus repudia. Nós valorizamos a família. E quando eu vejo essa família aqui, que começou pelo Messias, trouxe a sua esposa Vilma, e com certeza a vovó Vilma incentivou a Bárbara, vamos apresentar a criança na casa de Deus, como é por tradição de todos os cristãos, apresentar as suas crianças, os seus filhos, né? Porque a pequena Milena vai dar continuidade à família do Messias, a família Silva, né? Vai dar continuidade. Então essa é uma ordenança da palavra de Deus. Nós vemos que como ensinamento, o Senhor Jesus Cristo, né, foi apresentado no templo. E segundo a tradição dos judeus, ele foi circuncidado ao 8º dia. A circuncisão era o pacto abraâmico. Todos aqueles que crescem no Deus de Abraão deveriam ser ao 8º dia circuncidados. É aquela operação que geralmente as mamães fazem nos meninos, né? A operação da quimose, né? E vemos que é algo de Deus para a vida saudável de todo homem, né? A incidência de câncer nas mulheres, tanto nos homens como nas mulheres, né? Por causa da circuncisão, é algo muito benigno. É tão saudável a circuncisão para os judeus, você pode observar, várias civilizações primitivas foram destruídas, mas a civilização dos judeus estão até os dias de hoje. Se você olhar financeiramente, qual é o povo mais rico da face da terra, né? Com exceção daqueles lá em Dubai, nos Emirados Árabes, né? São o povo judeu. As maiores corporações do mundo são dos judeus. Por quê? A bênção começou pelos judeus. Os judeus apresentando seus filhos ao Senhor, colocando o nome de Deus nos seus filhos, Elias, Emanuel, Deus conosco. E assim essa bênção se estendeu a nós aqui no Brasil. E nós, como remanescente cristã Filadélfia, vamos preservar essa tradição, amém? Nos alegra muito a Yasmin, né? Nos alegra muito a Milena, na hora do louvor aí cantando, né? Vai ser uma grande cantora. Quando aprender a falar a língua portuguesa vai ser terrível. Vai louvar muito a Milena, né? Isso será um memorial. Talvez você possa até achar, poxa, que ambiente pequeno, mas o Senhor Jesus nasceu numa estrebaria, num local onde se põe animal para dormir. Então não menospreze, isso aqui vai ser um memorial de salvação na mente de vocês e na mente da pequena Milena. Com certeza em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos consagrar ao Senhor. Jesus Cristo disse, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Esse anjinho aí já é do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus. Existem algumas Bíblias aqui, aqui tem mais Bíblias também. Vocês podem compartilhar. A Bárbara sabe achar aí, né, Bárbara? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Bem? Então vamos lá. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2, nos diz:
Verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus? O rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Toda a Jerusalém. E aí vemos, vamos para o versículo 7, para ganharmos um tempo aqui na leitura, capítulo 2, verso 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles, com precisão, quando a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Deus Altíssimo, eu te louvo, meu Deus, porque nessa manhã eu tenho o privilégio e a oportunidade de pregar a tua palavra. Usa com o poder do Espírito Santo a minha vida, eu coloco à tua inteira disposição os meus sentidos, meu Deus, para que a palavra assim pronunciada pelos meus lábios possa impactar as vidas aqui presentes. Que como semente, meu Deus, possam germinar no coração de cada um e gerar árvores que deem bons frutos. Frutos que agradam o Deus Altíssimo, frutos que agradam o Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, trabalha a mente, trabalha o entendimento, meu Deus. Vai dissipando todas as trevas e cegueira para com a compreensão da tua palavra, para que todos possam interpretar que através do menino Jesus seria construído o reino de paz, será instituído o reino de paz, será instituída a salvação eterna para todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja afugentado todos os espíritos imundos, contrários à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a remanescente cristã Filadélfia. Nós invocamos o teu poder nessa manhã, o mesmo poder que te ressuscitou dentre os mortos, ó Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos. A remanescente cristã Filadélfia te adora, te celebra, te exalta, ó Deus Altíssimo. Te adora e te celebra, Senhor Jesus Cristo. Te adora e te celebra, ó Santo Espírito. Usa a minha vida, abençoe e ilumina a todos nós com a paz, com a verdadeira luz que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que grandes homens surgiram ao longo da história. Surgiram aí vários homens que conseguiram construir grandes impérios. E é interessante observarmos que alguns homens, para construírem esses grandes impérios, eles tiveram que eliminar algumas vidas. Quando olhamos nos registros históricos o que os homens fizeram em toda a história, nós vemos que alguns homens agiram com extrema crueldade, principalmente quando sentiram o seu poder e o seu reinado ameaçado. Terrível que às vezes nós passamos por isso, né? Às vezes você tem um cargo lá na empresa, você tem uma amiga que você pensa que é sua amiga, e de repente você trabalha mais que essa sua amiga ou esse seu amigo, e você sabe que você está agradando o patrão, né? Você está atingindo metas, você tem mais competência técnica, você consegue se descontar e você acaba atraindo invejas e ciúmes. E de repente alguém que estava numa posição que não está mais atingindo metas vai ser eliminado para você ser colocado no lugar desse que vai ser eliminado. E esse conflito, e essa disputa, e essa lei da concorrência está em todo o mercado. Todo o mercado existe a concorrência. Vai fazer suas compras natalinas lá para você ver. Às vezes você está procurando uma mercadoria, tem várias lojas e várias pessoas procurando essa mercadoria. E as lojas ali ficam na disputa de eliminarem o mais rápido possível
escoarem as suas mercadorias, venderem o seu produto, né? Quando você é um profissional competente, você vai atrair inveja, vai atrair ciúmes, e é algo que o rei Herodes ficou possesso de ciúmes, né? Possesso de ciúmes. Eu não vou aqui detalhar em minuciosidade as crueldades do rei Herodes. Uma coisa é bem certa: Deus prometeu trazer um rei eterno da linhagem de Davi. E esse rei Herodes aqui, todos os filhos de Herodes levavam esse nome aqui, Herodes, né? Eles eram crudelíssimos, muito maus. Ele tinha um amor por sua mulher Mariana, mas acabou matando a sua mulher por ciúmes e por sentir que ela era uma ameaça ao seu trono. Ele matou seus 2 próprios filhos, mandou seus filhos estudarem em Roma para serem governantes, estudar gestão de administração romana lá na grande academia romana, e mandou matar os seus 2 filhos. Mandou matar sua sogra. O cara era terrível, ou seja, ele, atento, totalmente possesso pelo diabo, atento às ameaças que vinham contra o seu reino, ele não pensava 2 vezes, mandava eliminar. E é interessante como todas as religiões pagãs, elas têm uma aproximação com o cristianismo. Você pode observar que toda grande religião está esperando o Messias. Você já notou? A maçonaria espera o Gadu, né? O hinduísmo está esperando um avatar, o budismo está esperando o Maitreya, o islamismo está esperando o Imam Mahdi. Então todas as religiões têm uma certa aproximação com o cristianismo. Eles estão esperando um salvador, alguém que vai impor um reinado. Os islâmicos estão aí esperando o Imam Mahdi, que vai consolidar o califado sobre todo o mundo. É por isso que eles preparam uma Copa do Mundo, né? Ontem parece que foi o final do Mundial do Flamengo lá, né? Não sei nem se ganhou, mas já estão preparando o mundo para mostrar o poder que os islâmicos têm, né? Então, todas as religiões têm uma espécie de messias, até mesmo no futebol. Os craques que fazem gol, que consolidam ali o campeonato, que faz a maior quantidade de gols e a defesa, acabam se tornando espécies de messias, né? Algo terrível, mas no ano que vem talvez o time que ganhou não vai ganhar. A concorrência, a lei da concorrência vem mostrar que na esquina da vida tem sempre alguém melhor que você. Na esquina da vida tem sempre alguém melhor que você. Eu iniciei esse culto aqui falando sobre concorrência, né? Porque às vezes o mundanismo entra de tal forma na nossa mente que a gente se vê nessa disputa acirrada de mostrar que a gente é competente, que a gente é capaz, que eu posso ser melhor que você não é melhor que eu, e essa disputa terrível nos leva a nos esquecermos do principal, que é a salvação. Porque uma coisa é bem certa, há 30 anos atrás, onde eu estava com a minha família reunida, né? A gente estava falando de alguns acontecimentos de 30 anos atrás, né? E a gente via como o mundo era diferente, né? O comportamento, a cultura, como foi alterada, como o entretenimento alterou por completo, o mercado editorial, a vida acadêmica, alterou por completo a sociedade. E 30 anos atrás era muito diferente dos dias de hoje, né? E conforme esse processo de mundanismo, de aculturamento foi sendo inserido na vida das pessoas, as pessoas não passaram a desprezar as coisas boas. Vemos que Jesus foi tão importante para a humanidade que você não tem como estudar história. Eu sou historiador, não tem como você não estudar história e não ver o nome do Senhor Jesus Cristo ali registrado no livro. Antes de Cristo, depois de Cristo. O cara pode ser o historiador mais ateísta como os marxistas, mas ele vai ter que afirmar que Jesus Cristo, Deus, se importou com a humanidade e veio habitar entre os homens. E nesse ambiente de concorrência, de lutas e dificuldades, Jesus já veio, nos trouxe a salvação, mas nós não estamos preocupados com a salvação. Estamos preocupados muitas vezes com a concorrência, com o atingimento de metas, né? Preocupados com as nossas vaidades. Não estou aqui, jamais nós pregaremos aqui na Remanescente costumes.
né? Você tem que ser uma mulher bonita, se cuidar, ficar bonita para o seu marido. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que trazer o pão para dentro da sua casa. Você tem que cuidar dos seus filhos. Mas nós temos que achar tempo. Salomão, na sua sabedoria, disse que há tempo para tudo debaixo do sol. Nós temos praticamente das 6 horas da manhã até as 17 horas aí, horário oportuno para fazermos o nosso trabalho. Mas nós temos uma hora de almoço. Nós temos 15 minutos antes de cair no sono, cair na cama. Tempo sim para abrir a palavra de Deus, para ouvir. Tempo para ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra produza vida em nosso coração. Há tempo sim. O que nós não podemos é viver uma vida de deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para amanhã. Eu citei alguns instantes atrás que eu estive em confraternização com a minha família ontem, e aí a gente ficava lembrando, né? Poxa, Nando, sua cabeça foi a que ficou a branca mais rápido. Porque quando você já estava com 30 anos, sua cabeça já estava branca. Você foi o primeiro a ficar com os cabelos mais grisalhos. É claro, trabalhando na fábrica que nem um condenado, né? O estresse que a gente passa, a gente acaba tendo um envelhecimento mais precoce. Então essa é uma realidade. Mas uma coisa que eu jamais me esqueci ao longo desses 30 anos, 31 anos que passaram, né? 30 anos, é do Senhor Jesus Cristo, do chamado que Ele me fez. Hoje eu tenho o privilégio de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu tenho contato com a palavra de Deus todos os dias na preparação de mensagens, no atendimento, no aconselhamento de pessoas. Eu tenho este privilégio e eu sei que a sua vida não é fácil. Eu sei que conquistar o pão não é fácil, mas você tem que achar um tempo. Você tem que achar tempo para a sua esposa, você tem que achar o tempo para os seus filhos, porque quando nós deixamos a família, quando nós deixamos a vida moral, a vida espiritual de lado, nós acabaremos ficando desconfigurados. O diabo ele vai lançar um monte de preocupações na sua vida, principalmente no entretenimento, né? De repente você tem que levar o pão para sua casa, mas você está preocupado com o capítulo da novela, né? Coisa terrível, né? De repente você está preocupado com uma vaidade. De repente você está preocupado em conquistar um bem material. E presta atenção que, como são efêmeras, como são provisórias a luta pelo material, né? Porque às vezes você compra um tênis, compra um sapato, compra uma roupa, você vai usar 1, 2 vezes, 3 vezes, aí você fala assim, não posso usar esse vestido pela 4ª vez. Aí você vai acumulando roupa, vai acumulando sapatos, né? Eu conheço uma mulher que tem 50 pares de sapato. É coisa de menina, né? Menina tem sempre um sapato para combinar com a bolsa, para combinar com o vestido, né? Então essas preocupações, muitas vezes, acabam tomando o trono da nossa vida, tomando a centralidade na nossa vida, e a gente deixa de se preocupar com o essencial. O ano passado nós perdemos uma pessoa muito importante aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, e foi de uma forma tão inesperada. Fazendo algo que ele gostava muito, que era as suas artes marciais, praticando jiu-jitsu, acabou morrendo num combate estrangulado. Quem já praticou jiu-jitsu aí sabe, né? É uma luta corporal que trabalha ali com estrangulamento, né? E ali houve a sua morte, o seu falecimento. Então a vida, a morte pode nos acometer a qualquer momento. E aí, quando você dá o seu último suspiro, para onde vai a sua alma? Aonde você vai passar a eternidade? Não pense que você morrendo e o seu corpo se decompondo, acaba a sua existência. Não. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Ou seja, o Deus que eu sirvo, esse Deus que acabou de afirmar isso, ele é eterno. Ele não tem fim. Ele não pode ser cronometrado com esses marcadores de tempo que a gente carrega no pulso. E ele criou uma criatura, como eu e você, a sua imagem e semelhança. Você é eterno. Esse corpo está envelhecendo, ó. Cada cabelo branco do pastor Fernando é a morte. Fala, Fernando, você está se aproximando. Está chegando a sua hora. E principalmente quando a gente passa dos 48, né? A gente sabe que
a gente tem menos tempo de vida do que a gente já viveu para trás, né? Então a gente sabe que está se aproximando de algo que é a ceifadora implacável, que é a morte. Todos vão passar pela morte. E quando você der o seu último suspiro de vida, você já decidiu aonde você quer passar a tua eternidade? Por isso que eu te falo, você que nos assiste aí pela plataforma do YouTube, você que está aqui presente na Remanescente Cristã Filadélfia, não saia da presença do Senhor. Não saia, não desligue o vídeo sem decidir com convicção que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele afirmou: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Voltando ao texto, como eu disse, a concorrência leva algumas pessoas a ficarem muito preocupadas com o oponente, preocupadas em conquista de bens materiais, preocupados na conquista, atingimento de metas, né? E acabam se tornando pessoas desconfiguradas, né? Herodes se tornou um desconfigurado, porque ele só se preocupava em manter e ostentar o seu trono, ostentar o seu reino. E aí ele ficou sabendo, porque a palavra de Deus ensina o seu povo a olhar para os céus e ver os sinais. Eu me lembro aqui na época de 2015, 2016, houveram sinais em cumprimento à palavra de Deus. Eu morava lá no outro bairro, lá em cima, né? Lá perto do ponto final do... Esqueci o nome do ônibus agora, depois disso, quando me lembra. Né? E nós íamos à noite dar aula aqui no curso de formação de pastores aqui. E de repente nós saímos do seminário e estava aquela grandiosa lua de sangue, né? E houveram 3 ou 4 luas de sangue entre 2015 e 2016. A lua estava bonita. E aí quando olhávamos para a palavra de Deus, lá na profecia de Joel, víamos os sinais no céu. A lua se tornará em sangue. E essa lua de sangue, qualquer astrólogo ou qualquer astrônomo vai dizer: isso é comum porque é o efeito da ciência e tal. Mas o que é interessante é que essa lua de sangue se manifestou numa data de festa de Páscoa. O Senhor Jesus foi sacrificado numa Páscoa. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou numa festa de primícias. O Senhor Jesus Cristo nasceu numa festa de tabernáculos. Então as festas têm muita importância no reino de Deus. E nós temos que olhar para os céus em concordância com a palavra de Deus. Então a multidão estava no alvoroço vendo uma estrela que brilhava no céu. Então a multidão, muitas vezes somos nós, né? A multidão está ali, o céu está diferente, né? Está olhando aquela estrela, não está estranho, né? Olha a estrela, né? O céu está diferente, não é mais o mesmo. É Deus indicando: eu estou enviando a salvação e vocês não estão notando, não? Olha o sinal, a luz. Olha para o mundo, vê como o mundo está desconfigurado, né? Mas a humanidade, o povo de Deus, Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o perceberam. Era uma época de recenseamento, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e todo mundo estava preocupado em encontrar um lugar para se instalar na cidade em que haveria o recenseamento. Então imagine ali a Maria com o barrigão, prestes a dar à luz, né? E ele batendo de porta em porta, José tentando encontrar um lugar para instalar a sua família e não encontrava. Já pensou que desespero, né? As mamães são umas leoas, né? Já pensou? Que situação, né? E os pais, né? Imagine você, pai, ser pai de um filho que não é teu, né? Deus disse para José: cuida do meu filho, José, porque Jesus não foi gerado por ato sexual. Então nós vemos a preocupação de José. Aqui você vê também no capítulo 2:13, né? Herodes quer matar, o anjo vem avisar, Herodes quer matar o menino. Foge com o menino para o Egito. Cumprindo as profecias, né? E José sai em cuidar dessa criança, né? Vamos encontrar um local para que o menino possa nascer. E diante desta vinda do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo procura um local para descansar e assim vir ao mundo, nós vemos que uma pessoa se preocupa: olha, não tem lugar em algum, mas eu conheço um lugar. Tem ali uma estrebaria. E é ali na estrebaria que nasce o Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor Jesus Cristo poderia renascer no teu coração nesta manhã? Isso é muito importante. Deixar a paz do menino Jesus renascer nos nossos corações.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Senhor Jesus, José bateu em várias portas e não encontrou. Vem assim a palavra de Deus já vem contra a tua vida várias vezes. Bateu no seu coração. Vem, aceita Jesus, aceita Jesus. Você fala, não, deixa para amanhã, porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Depois você fala isso, eu estou ocupado aqui, estou fazendo isso aqui. Estou com o capítulo da novela, não posso perder hoje. Né? Às vezes os convites para ir à casa do Senhor são protelados, são adiados. E o tempo vai passando, aí você vai ficando que nem o pastor Fernando, com o cabelo branco. Poxa, já faz 30 anos que eu recebi aquele convite e eu não atendi, não fui na casa de Deus, né? Então nós vemos que às vezes nós estamos como aquela população. E às vezes você está como Herodes, né? Aí é o terrível, que o Herodes eliminava a concorrência. E às vezes, como eu disse, nessa concorrência da vida, você começa a odiar o seu semelhante, você começa a odiar os concorrentes, você começa, eu faço de tudo, eu passo a perna, eu ajo com corrupção, mas a minha vaga, o meu posto eu não perco. Quando você está desconfigurado, está parecido com Herodes, né? Ele vai morrer aí no capítulo 2, verso 19, né? Porque era um homem que não agradava a Deus. Aí o filho dele vai tomar a posse, né? Como eu disse, ele não era judeu, ele era idumeu, ele era dos descendentes de Esaú, que eram inimigos do povo de Deus. Muito cuidado, porque às vezes aquele concorrente teu é um inimigo do povo de Deus. Não gosta dos cristãos, né? Como os islâmicos odeiam os cristãos, matam os cristãos. Muito cuidado, né? Porque às vezes você tem um chamado de Deus para a tua vida e você está numa concorrência com agentes do diabo como Herodes, que não gostam dos filhos de Deus. Veja algo de maravilhoso. Então, a população não estava querendo receber o Senhor Jesus Cristo. Herodes queria eliminar a concorrência, mas nós vemos o grande exemplo que foi citado aqui nesse texto. O grande exemplo são os astrônomos do Oriente. Os astrônomos do Oriente nos trazem um grande exemplo, né? Eles eram astrônomos, eles estudaram as estrelas. Como eu disse, o céu estava diferente. O povo de Deus estava vendo tudo aquilo e, na sua agitação, não se preocuparam em saber por que o céu está diferente. Vamos ver nas Escrituras? O cristão olha para as Escrituras e vê: o mundo está assim porque esse mundo jaz no maligno. O céu está assim porque Deus disse nas Escrituras que a lua se tornaria em sangue, né? Então, nós vemos que esses astrônomos, analisando os escritos, eles pegaram o livro de Miqueias, eles pegaram o livro do profeta Isaías, eles pegaram os livros dos profetas da cultura judaica e começaram a analisar. Veja que essas profecias são muito antigas. Aqui no livro de Números, nós vemos o mago, o bruxo, Balaão, sendo usado pelo Espírito de Deus e profetizando: eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel, que se levantará um certo cetro e ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Olha que profecia, hein? Quem falou isso não foi nem um profeta de Deus. Era um mago que tentou destruir o povo de Deus. E aqui o Espírito Santo revela a ele a verdade para que ele pare no seu caminho de maldade. E ele revelou: uma estrela vai brilhar, um rei cetro de justiça vai impor um reino e somente os que estiverem alinhados a esse rei vão reinar com ele. Então aqui nós vemos que esses astrônomos, com base nessas escrituras, eles vão em destino a Jerusalém encontrar o rei com seus presentes. Encontrar o rei com seus presentes. Olha, além da intenção de adorar os reis, eles levaram presentes, né? E aí a gente vê algo interessante, né? Que Herodes estava preocupado porque alguns dos sábios, os escribas, os fariseus, eram peritos na palavra de Deus.
E os escribas e fariseus, que eram peritos na palavra de Deus, mas ostentavam posição governamental, eles viram o céu diferente. O céu está diferente mesmo. Tem uma estrela brilhando ali que é estranha essa estrela, viu? Né? E quando os astrônomos chegam ali em Jerusalém, os olheiros do rei viram, nossa, que homens bem vestidos, com toda uma comitiva, devem ser reis, imperadores. Por que estão aqui? São os olheiros do rei, né? E aí foram questionar, foram trazidos à presença de Herodes, e eles afirmaram, nós temos documentos históricos, registros históricos, e até mesmo a palavra Bíblia de vocês, que vai haver um rei que vai governar o mundo com cetro de ferro. Um rei de justiça, e uma estrela seria o referencial. Nós estamos seguindo essa estrela. Aí o rei Herodes já fica se sentindo ameaçado. Um rei que ameaça o meu trono, tomar a minha posição. Aí eles, como um homem maquiavélico e dissimulado, ele se omite e fala, vão atrás desse rei lá para a cidade, né? Que eles consultam aqui os escribas, né? Vai lá para a cidade de Belém, e quando vocês acharem, mande um mensageiro me dizer onde vocês estão lá em Belém, que eu vou lá adorá-lo. Ele queria era matar o Filho de Deus, né? Veja algo de interessante aqui, que foram consultados, como eu disse, esses escribas, esses fariseus, esses homens letrados, né? Estava escrito na Bíblia deles, estava escrito na palavra deles, que o rei haveria de nascer em Belém. Eles tinham esse texto que eu acabei de ler, a estrela ia brilhar, o cetro de justiça para governar sobre Israel e seu povo e todas as nações, mas eles não foram lá. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente adquire muito conhecimento da palavra de Deus, muita experiência com Deus, mas se enche de orgulho. Deus está falando conosco na humildade, que devemos nutrir certos valores de humildade, mas vamos nos tornando arrogantes, né? Veja no ambiente acadêmico, como homens que crescem no conhecimento, menosprezam os humildes e se acham que donos da verdade e acham que todo o conhecimento que eles têm poderá consolidar a salvação. Se fosse assim, todo maçom seria salvo. Se fosse assim, muitos esotéricos seriam salvos. Porque todo esotérico faz algo escondido às portas fechadas, nas trevas, e fazem caridade para todo mundo ver, né? Então ninguém será justificado e salvo por práticas de boas obras. Então nós vemos que esses magos, esses astrônomos que vieram com presentes para adorar, eles vão para Belém, né? Vão lá e eles chegam, a gente viu no texto aí no 2:10, vamos adiantar um pouco a mensagem. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres, né? Olha que coisa interessante, os reis magos eram homens prósperos, vieram com tesouros, além de ouro, incenso e mirra, todos trouxeram tesouros, eram homens muito ricos. Então eles largaram por mais de 6 meses as suas posições, os seus cargos, e foram adorar. E a viagem naquela época não era nada fácil. 6 meses de viagem era uma tarefa dificílima. Viajar, trafegar, salteadores, incursões de homens maus. E esses homens enfrentaram durante 6 meses os desafios para, assim, adorar o Senhor Jesus. E quando chegaram ali, o que vemos? Né? Eles colocam os tesouros, ouro, incenso e mirra. Há toda uma representatividade no ouro, no incenso e na mirra. O ouro representando a realeza, o poder. O Senhor Jesus Cristo é um Rei eterno. O ouro que existe no céu nem se contrasta com o ouro pífio dessa terra. É um ouro incorruptível. Em visões, como diz o Apocalipse, é um ouro que não pode ser inefável, que não pode ser calculado nem pelos Rockefeller, que possuem uma grande quantidade de ouro, né? Então eles trazem ouro, um deles traz ouro, que representa a realeza, a majestade do rei. Outro traz incenso, que é uma erva perfumada e que geralmente era usada, que também era usada no lugar, antes do lugar santíssimo. Além de perfumar, também trazia uma inalação excelente para a respiração daqueles que ficavam no ambiente onde se colocava esse incenso. Esse incenso traz uma representatividade
com a função sacerdotal, porque o Senhor Jesus Cristo é um advogado eterno que jamais poderá ser destruído pela morte. Vemos também a mirra. A mirra é uma erva amarga. E aí você pensa, poxa, mas um presente, erva amarga, representaria o amargo do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, quando ele sabia que ia receber o seu pecado, o meu pecado, sobre a vida dele, e assim ele morreria pelas nossas vidas, por nossos pecados. O Senhor Jesus foi o incumbador de todos os nossos pecados. Diante da reação da vinda do Senhor Jesus Cristo, do nascimento dele, eu pergunto a você, com qual você se enquadra? Com Herodes, que não quer perder a sua posição, está preocupado em manter e ostentar a sua posição, deixa para amanhã, ou talvez eu vou eliminar os meus inimigos, eu estou mais preocupado em eliminar os meus oponentes? Ou você vai ser como os fariseus, que tem muito conhecimento bíblico, mas não abre mão, eu não vou lá adorar esse rei não. Vai lá vocês, astrônomos, vamos lá adorar, mas eu não vou sair daqui da minha posição em Jerusalém. Ou você quer ser como aqueles que não tem lugar algum em hospedaria alguma? Ou você quer ser como esses astrônomos? Os astrônomos que vieram com ouro, incenso e mirra, representa a igreja gentílica. Jesus veio para os seus, para os judeus não aceitaram, mas os estrangeiros, nós os estrangeiros, aceitamos e levamos presentes. A remanescente cristã Filadélfia oferece ao Senhor Jesus Cristo seus próprios corpos como sacrifício vivo. Eu ofereço ao Senhor Jesus Cristo o meu eu, para adorá-lo, para servi-lo. E você? E você nessa manhã? O que nos oferece? O que oferece ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, ciente de que o Rei veio a este mundo para nos salvar? Que Deus abençoe grandemente a tua vida com essa mensagem, com essa palavra. Qual será a tua reação? Aceite ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Nós vamos, neste momento, acho que é bom tirar algumas cadeiras, né? Nós vamos fazer a apresentação de uma criança